Salve, salve pessoal, Prof. Daré, para mais uma aula. Agora falando aqui, gurizada, de um assunto quente, um assunto que eu tenho certeza que vocês, ao ligar a televisão, né, para ver o noticiário, vocês se depararam com um ser humano de cabelos lambidos falando: guerra de Rússia contra a Ucrânia, né? Então é um assunto muito cobrado nos concursos, né, em todo o Brasil. Então a gente tem que ficar por dentro. Essa aula, ela vai ser dividida em dois blocos, isso mesmo, tá? A gente vai começar ali a estudar um pouco um contexto histórico, entender um passo a passo, né, deste conflito russo-ucraniano, né, o que acabou gerando este conflito atual lá que tem o início na região de Donbás no ano de 2021. A gente não vai cair de paraquedas, né? A gente não vai começar falando por Donbás sem entender a questão histórica, né, ali entre esses dois países. Então a gente vai dar aquela linha do tempo, aquela pincelada, né, ali no período, né, de União Soviética, por exemplo. A gente vai começar a compreender a relação entre esses dois países que, um certo período de tempo na nossa história recente até, pertenceu a um único estado chamado União Soviética, tá? Beleza? Vamos lá então, que os jogos comecem. Pessoal, vamos tentar compreender a importância geopolítica da Ucrânia para a Rússia, né? Nós não podemos ter na nossa cabeça que Vladimir Putin, né, acordou um certo dia, se espreguiçou, né, falou ali com seus familiares, falou, nada para fazer, vou atacar a Ucrânia. Não, não é assim, né? Primeiro, a gente tem que pensar, lembrar, na verdade, ali, sobre um conceito da geografia chamado de território. O território é um conceito que se refere a um espaço geográfico, uma parcela desse espaço geográfico, que acaba sendo o quê? Delimitada, né? É uma porção aqui desse espaço geográfico, no qual vai ter um povo, né? Uma nação. Essa nação vai escolher um governante, esse governante ali que vai, né, esse governo vai representar o Estado, no caso, vai administrar em prol ali, né, da escolha dessa nação, né? O território, então, é uma delimitação do espaço geográfico. Aqui eu circulei a Ucrânia para vocês. E todo o território, pessoal, ele se remete, podemos dizer assim, às questões de conflitos, tá? Atenção, porque território é poder. Vocês já jogaram esse joguinho aqui? Eu vou escrever aqui rapidinho, daqui a pouco eu apago, tá? Já jogaram esse jogo? War. Nossa senhora. Esse jogo aqui acaba com a amizade. Acaba com o relacionamento, né? Onde um país ataca o outro, quanto mais territórios tu tiver naquele jogo de tabuleiro, maior vai ser teu poder no jogo, maior a chance de tu ganhar a partida. E agora fiz essa comparação com vocês, porque aqui é um jogo, né, agora falando de fato da realidade, é um jogo de war aqui também, né, onde cada território ele apresenta, gurizada, riquezas, interesses ali pelos recursos naturais de um determinado território. Nesses recursos naturais, nos tempos modernos que vivemos, eles são sinônimos de desenvolvimento e progresso em prol do lucro, da geração ali de riqueza, de capital para essas grandes potências, né? Mas fica aqui o questionamento, o que é progresso? Esse mesmo progresso vai ser atingido por todos os povos do globo? Fica a dica, tá? Mas a gente está falando aqui, então, de um território, esse território ucraniano, que é de extrema importância para a Rússia, porque a Rússia, aqui a Ucrânia, vai fazer essa fronteira com o território russo, vai ligar, por exemplo, gasodutos para a Europa Ocidental. É um grande ponto de ligação da Rússia com a Europa Ocidental, né? A Ucrânia, que até o conflito era uma das maiores parceiras comerciais da Rússia, né? E ter a Ucrânia nas suas influências, tu controla também o avanço do Ocidente, né? O leste europeu fica ainda sob a influência do grande Império Russo, né? Que eles ainda têm sentimento do Império Russo, né? Ali na sua influência do leste da Europa. Então é importante que a gente tenha uma compreensão que não é do nada, né, que o Vladimir Putin ele pensa nesse ataque, mas a gente vai ver um pouco mais aqui agora, tá? Então, informações cruciais sobre a Ucrânia. Segundo maior país
da Europa, tá? O maior país da Europa, quem é? Hã? Valendo $1 milhão fictícios? A Rússia. Né? A Rússia, que tem em torno de 75% do seu território no continente asiático, né? E o restante, os outros 25%, ali no território europeu, no continente europeu, né? Um pouco mais de 3 milhões de quilômetros quadrados. A Rússia é gigantesca, né? Mas se a gente for falar de um país europeu com todo o seu território, né, dentro do continente, a Ucrânia é o maior. Né? Então a importância para vocês. Fronteiras da Ucrânia, qual? Moldávia, Romênia, Hungria, tá? Do Viktor Orbán, né? Eslováquia, Polônia, uma grande aliada atualmente ali, né, da Ucrânia, né? Um país receptor, por exemplo, o maior número de refugiados ucranianos até o momento. Né? A Bielorrússia, aqui a Bielorrússia, onde tá lá sendo governada pelo Lukashenko, que é best friend forever do Putin, né? E a Rússia e o Mar Negro na Europa Oriental. Outras informações, olha só a importância, tá? Olha a importância aqui dos recursos naturais que nós encontramos, são encontrados, né? Lá no território ucraniano. Primeira na Europa em reservas de urânio. A Ucrânia, olha nos meus olhos aqui, é uma potência na produção nuclear. De armas, energia. Daqui a pouco a gente vai chegar no armamento, te liga só. Né? Segundo lugar no mundo em reservas exploradas de minério de manganês e ferro. Ah, mas para que isso é importante? Para a indústria civil. Né? Para a indústria automobilística. Ou vocês já viram um carro sendo feito com folhas de árvore? Claro que não. Carrinhos de madeira? Não, também não. Você necessita aqui desses minérios metálicos para a produção de automóveis. Né? Para a produção ali dos aviões, de trens. Né? E a Ucrânia tem grandes reservas aqui do manganês e do ferro que são usados na siderurgia e na metalurgia. E onde é que a gente encontra a maior reserva, as maiores reservas de manganês e de ferro lá na Ucrânia? Na região de Donbás, que vai ser estudada na parte 2, tá? Então ali, ó, a oitava maior reserva de carvão mineral do mundo. Carvão, fonte de energia. Sim, carvão é uma fonte de energia utilizada em termoelétricas, tá? Então, olha só, recursos naturais que representam riqueza. Primeiro na Europa em terra arável, a Ucrânia é conhecida, pessoal, como o celeiro da Europa, a cesta de pão da Europa. A Ucrânia é uma potência agrícola, tá? Devido às suas terras aráveis, beleza? E aqui, ó, o pulo do gato miau. Né, o Chernozion, um dos solos mais férteis do mundo, estão presentes lá na Ucrânia. A Rússia também tem bastante do Chernozion, tá? A Ucrânia sendo uma grande produtora de trigo, óleo de girassol, cevada. Então, a Ucrânia é uma grande produtora de produtos primários, de commodities. Se liga nisso aí. E tudo isso é importante para a economia e, né, a gente sabe que vai estar diretamente relacionado com esse contexto geopolítico atual. Show? Vamos lá. Olha só aqui este gráfico que vai estar presente, né? Vai estar lá no material de vocês, material de apoio, certo? Vai ter alguns links para vocês acessarem também. Fiquem tranquilos e tranquilas. Aqui algumas informações sobre as exportações, o top 25, né? Das exportações ucranianas, né? Bom, a gente não precisa ficar falando tudo isso, né, aqui, pessoal, mas só para mostrar para vocês, ó, o girassol, o milho, a Ucrânia é uma grande potência. Aqui na questão do serviço de TI, mão de obra qualificada, né, a questão tecnológica, a Ucrânia é uma grande produtora. Ó, mais uma aqui, né, a questão do trigo, minérios, tá? E aí, ó, coloca aqui também a pecuária, aparece ali de uma forma significativa, tá? Então a Ucrânia ela tem uma importância comercial para o mundo, certo? Então, volta a dar esse contexto econômico aqui para vocês ficarem de olho, né? Chegar no concurso, vocês olhar aquilo e dar aquela risada na cara do fiscal, com todo respeito, né? Porque vocês vão acertar a questão. Vai ser barbadinha. Aqui uma coisa importante, né? As relações comerciais entre Rússia e Ucrânia. Pessoal, olha só, gasodutos, tá? Essas grandes construções onde o gás natural ele vai ser o quê? Escoado. Né, vai de um país para o outro através de grandes tubulações, via continente, pode ser também via marítima, né, mas aqui se utiliza muito a via continental, tá? Então, a entrada de gás russo da Ucrânia, né, ali grandes depósitos, 1/3 do gás consumido na Europa vem da Rússia. Por que tá um asterisco aqui também, né? Porque essas condições elas vão se alterar conforme ali se inicia a guerra russo-ucraniana, tá? Tranquilo?
Então, a Europa Ocidental, países como a Alemanha, por exemplo, altamente dependente do gás natural russo para aquecer as suas casas no terrível inverno europeu. Né? Mas essas informações aqui, elas passaram por atualizações, vai estar lá na parte 2. Aqui é um contexto até a anexação da Rússia na Crimeia lá, tá? A parte 2 a gente vai atualizando para vocês. Fique de olho, mas tem que ver isso aqui para entender os conflitos e eles cobram isso nos concursos de vocês. 57% do gás consumido na Ucrânia tem então aqui russo também. Então, uma grande parceria comercial, tá? Olha só, linha do tempo crucial para a compreensão do conflito entre Rússia e Ucrânia. 1939, pessoal, incorporação total da Ucrânia à União Soviética, né? Isso está relacionado a vários conflitos. O povo ucraniano, na verdade, nunca se sentiu pertencente, né? Aquele grande estado que englobava 15 repúblicas socialistas. Né? Aqui, entre 19 e 21, houve essa guerra polaco-soviética, e grande parte dessa guerra ocorreu dentro do território ucraniano. Né? A guerra entre ali a formação soviética, principalmente a Rússia, com a grande potência, versus a Polônia. O que acontece? Quando há o término dessa guerra em 21, a Rússia ela fica com boa parcela do território ucraniano, mas, por exemplo, Kiev, capital da Ucrânia, fica ali nos controles poloneses, né? Com influências ocidentais. Guarda essa informação. É importante, tá? Só lá em 39, então, a incorporação total da Ucrânia na União Soviética. Todo o território ucraniano. A porção ocidental da Ucrânia jamais aceita sua incorporação, né, na União Soviética, certo? Influências do Ocidente, né? E aí entra um ponto crucial aqui para nossa aula, que é este sentimento aqui pelos soviéticos ao longo do período de Guerra Fria, por exemplo, que é o homem soviético invencível. E este pensamento faz com que o então presidente da União Soviética, ali, o Nikita Khrushchev, doe, olha aqui, cara pálida, presta atenção, doação de um território. Tá, mas Daré, tu não falou que território é poder? Sim, mas a Ucrânia pertencia à União Soviética. Então, eu doar a Crimeia para a Ucrânia, nada mal, porque quem vai acabar administrando ainda, né? A Crimeia, mesmo sendo parte do território ucraniano ali, a Ucrânia pertence à União Soviética. É uma república socialista, né? Uma república soviética. Então, Nikita, ele usa isso, gurizada, para conter, né, essa insatisfação do povo ucraniano, de boa parcela do povo ucraniano, de fazer parte da União Soviética. Então é uma ação de boa vontade e estratégia. Boa vontade. E estratégia geopolítica. Né? Então olha só, estou te dando um território estratégico, um território com uma vasta importância nesse cenário comercial, né? Porque a Crimeia tem terras aráveis, a Crimeia tem acesso ao mar de águas mornas para boa circulação de mercadorias. Então, cara, olha só. Vocês fazem parte da União Soviética. Vamos todos crescer junto. Ó, a Crimeia agora passa a ser de vocês. Isso lá em 1954. Tá? Essa mesma Crimeia que está dando treta até os dias atuais. Né? Começa em 2013, 14, consolidação, mas segue ali grandes conflitos na Crimeia. Tá? Então, década de 80, o declínio soviético no globo. Né, grandes crises econômicas na República Soviética. Isso faz, quando a gente tem esses períodos de crises econômicas, vem junto com essas crises o aumento do sentimento nacionalista de uma população. E aí, olha só, grande parte da população já não queria fazer parte, podemos dizer assim, desta União Soviética. Esta mesma União Soviética que entra num colapso político-econômico na década de 80. A população entra num nível de miséria, podemos dizer assim, extrema pobreza. O que o povo ucraniano começa a insuflar dentro de si? A busca pela sua independência, né? A busca pela sua independência. Bom, eu tô aqui, eu pertenço no momento atual, por exemplo, aqui a essa União Soviética, essa mesma União Soviética que está num colapso, mas nós não queremos fazer parte disso. Né? Aquele nacionalismo, exaltação, né? Sentimento ucraniano vem com tudo na década de 80. Tá? Então isso é importante. Começa ali grandes manifestações, principalmente aonde? Kiev. Tá? Kiev, aqui é onde se concentram as grandes manifestações, né, em busca da independência ucraniana. Que ocorre ali, né,
consolidada a independência no dia 24 de agosto de 1991, tá? Um pouco antes ali, pessoal, da fragmentação da União Soviética de fato, que acontece ainda em 1991, mas no final de 1991. A Ucrânia consegue a sua independência anteriormente a isso, tá? Primeiro presidente pós-independência está ali, Leonid Kravchuk. Que nome bonito, hein? Gastei todo o meu ucraniano agora. Kravchuk. Fala aí na tua casa, vamos ver como é que vai ficar a pronúncia. Vai. Esse aí tu quer falar Kravchuk também. Gente, e esse senhor, ele vai ser dito o nome dele mais uma vez daqui a pouco. Te liga só. Pessoal, coloquei ali pra vocês bandeirinhas, etc. Linha do tempo, seguimos nesta linha do tempo, né, para a compreensão do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Ucrânia, virei o Cebolinha, vocês viram? 1994 ocorre o Memorando de Budapeste. Daré, o que é isso? O que é o Memorando de Budapeste? Vamos lá, vamos com calma. Esse Memorando de Budapeste, pessoal, ele vai trabalhar com vocês aqui essa questão do acordo nuclear entre Rússia e Ucrânia. Bom, ao longo do período de Guerra Fria, naquele mundo bipolar, Estados Unidos versus União Soviética, houve um crescimento intensivo da produção de armamentos nucleares pelas essas duas potências. Só que, te liga só, boa parcela dos armamentos nucleares da União Soviética, que foi produzido ao longo desses mais de 40 anos, ficou na Ucrânia. Lembra lá que eu falei da concentração de urânio na Ucrânia? Por isso também. Fica na Ucrânia. O Kravchuk, ele dizia na época, né, nós temos que nos livrar disso, né, nos livrar desse armamento nuclear. Coloca uma pá de terra em cima deste período que a Ucrânia pertencia a uma União Soviética, por exemplo. Mostra um novo começo da Ucrânia no cenário mundial. Bom, o que faz com que ali o Yeltsin, na época o presidente da Rússia, né, junto ali tem as relações com o Bill Clinton na época, presidente dos Estados Unidos, né, vai ter a intervenção dessas grandes potências para esse acordo, chegue ali a um determinado ponto, né, entre Rússia e Ucrânia. A Ucrânia devolve as armas nucleares para a Rússia, em troca, olha como a geopolítica é cínica, em troca a Rússia promete, assina, está assinado, e o Zelensky fala isso, Zelensky é atual presidente da Ucrânia, fala isso, que a Rússia está, né, rasgando praticamente este memorando de Budapeste. Em troca, a Rússia promete proteção para a Ucrânia. Ninguém mexe contigo, Ucrânia. Assina, devolve para papai aqui as armas. E se alguém mexer contigo, tu é meu maninho agora aqui. Se alguém, fazendo carinho, se alguém mexer contigo, vai se ver comigo. E óbvio, né, não é vantajoso mexer com a Rússia, né, que atualmente tem a maior produção de ogivas nucleares do mundo, é a principal potência nuclear, né, do planeta Terra. E aí, o Kravchuk, né, e os membros do Estado ucraniano, né, da parte do governo ucraniano na época, foram ingênuos e assinaram. Por que essa questão do armamento nuclear, eu digo aqui até ingenuidade, né? Comentário, depois das duas bombas nucleares, lançamento das duas bombas nucleares, algum outro país lançou uma bomba nuclear em território inimigo? Já pararam para pensar nisso? Produção de armamentos nucleares, nesta geopolítica conflituosa, esse hard power que a gente diz na questão das relações internacionais, para esses países significa segurança. Tu tá me ameaçando aqui, eu vou apertar um botão, hein? E esse botão libera uma bomba nuclear que pode levar ali a grandes catástrofes no seu território. Então há essa questão. E a Ucrânia devolve para a Rússia, tá? E aí começa ali também a questão dos problemas étnico-sociais após a fragmentação da União Soviética. O que era um grande Estado agora está fragmentado, começa a busca pelas as independências dessas ex-repúblicas soviéticas. E aí tem que pensar, quando esses 15 países pertenciam, né, era uma grande república, todo mundo era soviético. Entendeu? Era esse sentimento, todo mundo soviético, todo mundo administrado pelo mesmo Estado. A partir do momento que há a fragmentação, várias etnias estão espalhadas ali neste território que então era a União Soviética. E essa questão de uma diversidade étnica dentro de um território pode levar a conflitos, é o que acontece lá na Ucrânia atualmente, tá? Então, dos 40 milhões de habitantes, aproximadamente 40 milhões de habitantes, a gente tem aqui 30% da sua população
etnicamente russa. Aqui é o prato cheio pro Vladimir Putin, tá? Então, tem uma parcela significativa da Ucrânia, né, que é etnicamente russa. Questões étnicas, culturais geram conflitos. Galera, olha só o mapa étnico da Ucrânia aqui. Essa porção leste, olha quem tá aqui. Região de Donbas que circulei para vocês, né, com a população, né, em torno de 50% etnicamente russa. Ó, a Crimeia, população em torno de 60% etnicamente russa. Calma. Ó, Kiev, cadê Kiev? Ó, Kiev. Ucranianos. Ucranianos. O que predomina ali é a etnia dos ucranianos, no caso. Calma aí. Vamos lá, segue o bailito. Aqui, gente, o governo, para começar a entender essa tensão na Crimeia, o governo Yanukovych, Viktor Yanukovych, grava o nome dessa criatura. O Viktor Yanukovych era best friend forever também do Vladimir Putin, tá? Aquilo de vamos pescar no final de semana, vamos, pega o refrigerante e vamos pescar. Só que, gurizada, o Yanukovych ele começa a se aproximar da União Europeia, um bloco econômico ali da Europa, né, com uma zona de livre comércio, né, retirada de impostos na comercialização, por exemplo, livre circulação de pessoas, características desse bloco econômico. E ele se aproxima da União Europeia para a assinatura de um acordo de livre comércio. O que seria isso, né? Olha só, agora, por exemplo, a exportação de trigo para países da União Europeia não vão ter a taxação de impostos. Ou seja, e mesma coisa, e vice-versa, né? O que eu importar ali da Europa, dos países pertencentes à União Europeia, zero impostos. Bom, para a Rússia isso não é vantajoso. Por quê? Porque a Rússia, então, principal parceiro comercial da Ucrânia. A partir do momento que assina esse acordo de livre comércio com a União Europeia, a preferência agora vai ser quem? A Rússia? A União Europeia. Opa, isso prejuízo econômico para a Rússia, né? O Putin pensou, ô Yanukovych, que é isso, irmão? Parou. A assinatura desse acordo, gurizada, seria o primeiro passo para a Ucrânia passar a ser membro da União Europeia. Sendo membro da União Europeia, facilitaria a entrada na OTAN também. Não sabe o que é OTAN? Vou falar na parte 2. Não perde. Né? Então aqui o Putin não gosta. Toca o telefone lá do Yanukovych. Fala, Yanukovych, bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que tá a família? Tudo bem? Cara, tu ficou louco. Que papo é esse? Olha, vai ter consequências drásticas. Né? Possíveis intervenções. Caso assine este acordo. Nesse meio tempo, a população de Kiev estava Yanukovych, olê, olê, olê. Porque a população de Kiev, com viés mais ocidental, fazer parte de um bloco econômico do Ocidente, é o primeiro passo para esse pertencimento, de fato, para o maior acesso ao mundo ocidental, podemos dizer assim. Kiev estava à loucura, feliz da vida. Só que com esta pressão do Putin, Yanukovych volta atrás. Quando ele volta atrás, pessoal, a gente começa a ter grandes manifestações em Kiev. Essa mesma população que estava Yanukovych enlouquecido, vamos dar Yanukovych. Agora quer a cabeça do Viktor Yanukovych. Como assim tu voltou atrás? Cedeu à pressão da Rússia. Nós não queremos ser uma área de influência da Rússia. Nós queremos agora fazer parte deste mundo ocidental. Né? Então ali começam as grandes revoluções ao ponto da Ucrânia ficar à beira de uma guerra civil. Certo? Olha só que loucura. Essa linha do tempo, importantíssimo. E ali eu coloquei para vocês, né, a regionalização da Ucrânia. A parte do leste ucraniano, pró-Rússia. Né? Quando Yanukovych ele sofre essas pressões, Yanukovych foge para a Rússia e começa grandes manifestações do povo etnicamente russo da Ucrânia, né, apoiando Yanukovych e Vladimir Putin. O povo mais na porção ali, podemos dizer, né, localizado na porção ocidental, oeste da Ucrânia, pró-ocidente, contra Vladimir Putin, contra Yanukovych. O Yanukovych foge, gente, tá? E aí quem assume no seu lugar é o chamado ali, o Petro Poroshenko. O Petro Poroshenko, pessoal, ele assume poder, o Petro Poroshenko pró-ocidente. Se liga nisso aí, pró-ocidente. Olha a ideia do Petro Poroshenko quando ele assume poder. Proibir, como segundo idioma oficial,
o russo na Ucrânia. O Petro Poroshenko, senta aqui, querido. 30% da população que está no teu território é etnicamente russo. Não faz isso, cara. Aí, o Vladimir Putin, né, fala, né, em vários discursos dele, que há uma perseguição do governo ucraniano, né, com a população etnicamente russa. Olha só, né? E aí, o que que acontece? Começa um fervor na Crimeia, para sua independência, podemos dizer assim, né? Para a Crimeia fazer parte da Rússia, não é nem uma independência, mas fazer parte da Rússia. A Rússia passar a administrar a Crimeia, tá? Plebiscito na Crimeia, 17 de março de 2014. 96% da população votaram a favor da anexação da Crimeia pela Rússia. Cara, cartaz com a cara do Putin, bandeirinha da Rússia, velho. 96% da população da Crimeia votou a favor, tá? E aí em 2014, né, e aí as questões étnicas entram nesse quesito, né? 2014, com 60% dessa população etnicamente russa, e após o plebiscito, o Putin anexa a Crimeia sem jogar uma pedrinha de trabuco, né? Não tem um tiro, nada. O anúncio, na verdade, né, pronunciamento do Putin, comunicando a anexação, e as tropas russas são recebidas com festa nas ruas da Crimeia, né? Então a importância da Crimeia, olha a importância. Terras férteis com clima mais ameno para a agricultura, porto com águas mornas no Mar Negro. Você tem acesso ao porto com águas mornas, né? Tu vai ter ali, né, um ponto estratégico para comercialização das suas mercadorias. Show? Ali as principais figuras, né? Viktor Yanukovych, Petro Poroshenko e Vladimir Putin. Olha a cara do Yanukovych, né? Poucas ideias. E agora vamos resolver uns exercíciozinhos. Coisa mais linda, cuti-cuti. Aqui, gurizada da FEPES, 2014, né? Prefeitura de Palhoça. Pessoal, sobre a anexação da Crimeia à Rússia, é correto afirmar, 2 pontinhos, os resultados do plebiscito realizado na Crimeia revelaram que mais de 95% dos votos foram favoráveis à anexação. Olha que lindo! Eu tô emocionado, vocês também estão, eu sei que estão. Olha bem, vamos ver porque tá errada, né? Tropas da OTAN impediram a anexação ocupando as bases militares da Ucrânia na península. Não, mas tá lá as bases, né? Houve anexação, a OTAN não se meteu. Então, não. Organização do Tratado do Atlântico Norte. O parlamento russo vetou a anexação decretada pelo presidente Putin. Não. O parlamento russo não fez isso, não. Né? Putin foi lá, anexou. Tá? A anexação ocorreu mesmo diante das manifestações contrárias da maior parte da população da Crimeia. Pô, 96% da população votou aqui, ó. Deu o ok do tiozão do Whats, né? Então, claro que não. As autoridades ucranianas tentaram evitar a anexação do seu território com ameaças do cancelamento de venda de gás natural aos russos, mas, né, a Rússia que exporta também. As autoridades ucranianas, de fato, eles não reconhecem ali esse território como russo. Mas não houve essa questão ali do boicote do gás natural pela Ucrânia, porque é a Ucrânia que dependia, né, do gás natural russo. Show? Barbadinha, né? Olha só, essa aqui do Enem Digital, tá? Presidente da Rússia, Vladimir Putin, e dos líderes da Crimeia assinaram em março de 2014 um acordo para retomar a República Autônoma parte da Rússia, né? O tratado foi assinado 2 dias após o povo da Crimeia aprovar um referendo, um plebiscito, a separação da Ucrânia e a reunificação com a Rússia. A votação foi condenada por Kiev jamais assumiu, né? E pela comunidade internacional que considera ilegítima. A justificativa para o acordo escrito fundamentava-se na ideia de espaço vital? Não, o espaço vital é lá do Friedrich Hatz, do determinismo geográfico, não tem nada a ver, né? Limite fronteiriço? Não. Isso aqui chama atenção, mas não é. Né? Olha só isso aqui. Estrutura bipolar, Guerra Fria. Estrutura bipolar do mundo no período da Guerra Fria. Identificação cultural, o povo é etnicamente russo. Se o povo é etnicamente russo, o povo votou ali, 96% dessa população votou a favor da anexação da Rússia, né? Porque esse povo é etnicamente russo. Se esse povo é etnicamente russo, quem tem que proteger este povo é a mãe Rússia, né? Então o Putin usa isso nos seus discursos, né? Quem tem que proteger os russos é o Estado russo e não a Ucrânia. E aí, autonomia econômica? Também não, tá? Vamos lá para essa questão maravilhosa.
aqui, ó. Colegas na mente e no coração do povo, a Crimeia sempre foi uma porção inseparável da Rússia. Essa firme convicção se baseia na verdade e na justiça e foi passada de geração em geração ao longo do tempo, sob quaisquer circunstâncias, apesar de todas as drásticas mudanças que nosso país atravessou durante todo o século. Olha só esse discurso. Colegas na mente e no coração do povo. Considerando a dinâmica geopolítica subjacente ao texto, a justificativa utilizada por Vladimir Putin em 2014 para a anexação dessa península apela para o argumento de que as populações com idioma, ó, a etnia, o idioma está dentro da etnia, comum devem estar submetidas à mesma autoridade estatal. Cara, população majoritariamente russa na Crimeia, quem tem que cuidar deles é a Rússia, ou o discurso, ele usa a etnia, mas a gente já viu em toda essa aula, né, que não é somente as questões culturais, tem muita importância geopolítica, questão econômica, recursos naturais, na Crimeia acesso a águas de mar, a águas mornas, né, lá no porto da Crimeia, Sebastopol, ali próximo àquela península. Então, gente, né, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Deixei aqui meu contato, né? Caso tenham dúvidas, pode mandar um e-mailzinho, entrar em contato comigo, que estou aqui para ajudar vocês, tá? Beleza? Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.